Olá, meu nome é Giovana Ferraz, eu sou estudante de medicina na Universidade Federal de Alfenas e hoje eu vim aqui para apresentar, o nosso trabalho, que é uma revisão integrativa da literatura acerca do papel do HPV no câncer de colo de útero, trazendo uma visão mais relacionada com os mecanismos genéticos que são responsáveis pela oncogênese. Bom, o câncer de colo de útero, ele é uma das principais neoplasias que afeta a população feminina mundial e ele tem uma mortalidade acentuada em países em desenvolvimento, no qual a exposição ao vírus, papilomavírus humano, o HPV, e a falta de acesso à informação e de exames preventivos são fatores que acabam levando a um aumento das infecções e, consequentemente, ao aumento de casos, desse tipo de tumor. O desenvolvimento da infecção, ela pode ser estabelecida em três fases. Então, a gente tem primeiro a fase de estabelecimento do vírus, depois a fase de manutenção e depois a fase de amplificação. E nessa última fase, à medida em que as células infectadas, elas se diferenciam e elas vão subir para camadas superiores do epitélio, as oncoproteínas virais E6 e E7, elas vão forçar essas células a entrarem no ciclo celular. Então, a progressão para o câncer do colo de útero, ele está diretamente relacionado à ação dessas oncoproteínas, que é o E6 e o E7, já que eles vão agir desativando os principais supressores tumorais. Bom, essa revisão, ela tem como objetivo principal, aprofundar a compreensão sobre a biologia molecular da infecção por HPV, demonstrando a sua complexidade e também reforçando o papel que essa infecção tem como causa primária do câncer do colo de útero. O nosso trabalho, então, ele é uma revisão, que ele foi realizada através de uma busca nas bases de dados PubMed e Medline, onde foram utilizados os descritores Human Papillomavirus, Uterine Cervical Cancer, Cervical Keratinocytes, Gene Expression, DNA Integration e E6 e E7 proteins, que foram combinados pelos operadores booleanos AND e OR. E, a partir dos resultados que foram encontrados nessas bases de dados, foram incluídos artigos originais e revisões que foram publicadas entre 2020 e 2025, e foram excluídos os estudos, que eram duplicados e que estavam fora do escopo. Então, após isso, a gente realizou uma triagem a partir do protocolo PRISMA, no qual foram selecionados os 18 estudos que estão compondo essa revisão. Bom, em relação aos resultados, em síntese, eles acabam reafirmando que as proteínas E6 e E7 dos tipos de HPV de alto risco, eles são motores primários para a transformação maligna, já que tanto o E6 quanto o E7, eles vão atuar como oncoproteínas que vão desregular o ciclo celular, então eles vão inativar as proteínas que são supressoras de tumor, como é o caso da P53, que é degradada por E6, e a PRB, que é inativada por E7. Então, isso vai acabar levando, à proliferação celular descontrolada e à falha da apoptose. Além disso, outro fator crucial para que a infecção por HPV evolua para um câncer é a questão da integração do DNA do vírus diretamente no genoma da célula humana hospedeira. Então, primeiramente, durante esse processo de inserção, é comum que ocorra a perda do gene viral E2. Então, o E2 ele atua, regulando e limitando a atividade dos outros genes, o E6 e o E7. Então, sem o E2 para controlar esses genes, eles acabam entrando em um estado de superexpressão, o que vai favorecer com que ocorra a formação de uma neoplasia. Além disso, como resultado, a gente teve que o HPV ele vai manipular a maquinaria epigenética da célula para favorecer o oncogênio. Então, ele pode fazer isso através de RNAs longos não codificantes, que vão atuar silenciando os genes supressores de tumor, como é o caso de MEG3, por via de metilação de DNA, ou também ativando os RNA longos não codificantes oncogênicos, que vão promover a proliferação, migração e invasão celular. Além disso, ele leva às alterações no padrão de metilação, que vai contribuir para o silenciamento de genes supressores e também a progressão, consequentemente, a progressão neoplásica. E além disso, ele pode desregular a expressão de microRNAs, que é outro mecanismo importante com que o HPV ele vai influenciar o desenvolvimento do câncer. Outro resultado é em relação a como ele atua na desregulação das vias celulares do hospedeiro. Então, a infecção, ela pode, pelo vírus, o HPV, ela pode impactar de diversas vias celulares para garantir a sobrevivência e a proliferação do tumor. Então, isso inclui a atuação em vias de reparo de DNA e ciclo celular. Então, isso pode levar à redução, da expressão de genes checkpoint celular, o que vai comprometer a resposta a danos celulares, a danos no DNA, e também contribuir para a estabilidade cromossômica. Além disso, ele pode atuar nisso, na ativação de oncogenes, como eu já citei, a- na invasão imune e também na resistência a medicamentos, como ocorre com a cisplatina. Então, em suma, é demonstrado que o desenvolvimento do câncer cervical induzido pelo HPV, ele não vai se limitar somente à ação dos oncogenes virais, mas também ele vai ser resultado de uma rede complexa de eventos que vai incluir a integração viral, a desregulação epigenética, mas também a manipulação, de múltiplas vias celulares. Então, esses achados, eles abrem novas perspectivas para o desenvolvimento de biomarcadores, que são mais precisos para o diagnóstico. Então, tanto para o diagnóstico quanto para o prognóstico, Então, a possibilidade de criação de terapias-alvos que vão atuar sobre esses mecanismos. Então, apesar do conhecimento consolidado sobre a ação, das oncoproteínas E6 e E7 e também da integração do genoma do HPV na oncogênese cervical, ainda existem algumas lacunas no entendimento sobre como esses eventos eles vão interagir com a regulação epigenética e também com a resposta imune do próprio hospedeiro. Então, isso demonstra a necessidade de mais estudos para que isso possa ser esclarecido. Bom, aí tem as referências, a gente deixou um QR Code que pode ser acessado com todas as referências. E é isso, muito obrigada.